acabou de almoçar. Certo? Porque ninguém merece vir aqui depois de almoço. Então, todo mundo... Eu gostaria de pedir que vocês todos ficassem de pé. Que vocês todos se enxergassem como campeões que vocês são a partir do momento que vocês se comprometeram a estar aqui. Isso não estava no script, tá, gente? Eu quero pedir uma salva de palmas para vocês. Como o Thiago fez de manhã. Homens e mulheres. Porque nós vamos falar... Muito bom, gente. Obrigada. Pode sentar. Nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante. E eu estou muito emocionada de estar aqui. Primeiro, pelo convite que eu recebi para estar aqui com vocês hoje. Um prazer enorme estar aqui nessa turma top. E também para dizer para vocês que esse é o meu primeiro evento presencial dentro da pandemia. Então, realmente é muito emocionante, de novo, a gente poder pisar no palco, né? Sem máscara, mas a gente está aqui tomando todos os cuidados. E a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é treinamento. Eu quero mostrar para vocês essa foto. Olha a data. Dá um look na data. 99. Eu estou nessa foto. Se alguém falar que eu sou a última pessoa do lado de lá, não é mais meu amigo nem minha amiga. Em 99, eu comecei a minha carreira em vendas. Faz tempo. E eu estava aprendendo. Logo depois dessa foto, eu era promotora, depois eu fui vendedora, e logo depois dessa foto fui promovida a gerente de uma distribuidora. Todos os vendedores que tinham nessa empresa eram mais velhos que eu. O dobro da minha idade, pelo menos. Vocês podem imaginar uma menina, tinha acabado de começar, né, que era promotora, que ia junto com eles nas lojas e ajudava eles a treinarem o pessoal do balcão, de repente virar gerente deles. Foi tenso. Eu aprendi da pior forma, apanhando. Oi? Pois é. Então hoje, presta atenção no que a gente vai falar, que você vai sair disso. Tem luz no fim de túnel. O que acontece, gente, é que ninguém ensina, não existe uma universidade de vendas. Não existe como você aprender se você não aprender, entre aspas, na prática. Não, a gente vai aprender. Hoje tem muito mais informação do que tinha nessa época. Né? Tem vários livros sobre vendas e muitas coisas que a gente pode aprender. Por que eu falo isso? O que a gente vai falar hoje? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre 4 pontos principais quando a gente fala de treinamento. Primeiro, motivação e objetivo. Segundo, fórmula de crescimento. Como é que a gente faz para crescer? Terceiro, conteúdo e prática. E quarto, acompanhamento e feedback. Foi legal que o Concer de manhã falou várias coisas interessantes que eu gosto muito, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, e me lembrou várias histórias lá daquele começo daquela foto de 99. A primeira coisa que a gente vai falar, motivação e objetivo. Nós somos todos adultos, né? Vocês sabiam que se vocês não quiserem, vocês não aprendem? Eu posso vir aqui, dar cambalhota, fazer show, ligar, fazer luzes, som, o que vocês quiserem. Se por acaso vocês não quiserem aprender o que eu estou aqui para trocar com vocês, vocês não vão aprender nada. Então a primeira coisa que a gente tem que falar em treinamento é sobre qual é a motivação das pessoas que estão lá para te ouvir. E você tem que entender, quem aqui é gestor, levanta a mão, por favor. Ou gestora. Se a gente não entender qual é a motivação e o objetivo dessa galera que está no nosso time, se a gente não tocá-los, literalmente, eles não vão aprender tudo que a gente está falando. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro, para a sua empresa crescer, você tem que entender a motivação. E nós vamos falar sobre isso. Por quê? Dá uma olhada nesse vídeo.
1950, vocês acham que os vendedores eram mais ou menos preparados do que agora? Vai, gente, responde. Muito menos. Só que era menos difícil vender, porque as pessoas não tinham um negócio que chama celular na mão, né? Hoje, dependendo do que a gente vende, a pessoa pega o celular e fala, tá aqui, você está me enganando. Tem um cara que está vendendo pela metade do preço. É ou não é? O tempo todo, porque as pessoas têm muita informação. Meu avô era vendedor das listas telefônicas em 1950, nessa época aí. Ele era o melhor vendedor. Meu avô tinha 9 filhos. Infelizmente ela faleceu, e é verdade essa história. Ele era pescador e ele era vendedor. Ele era um dos melhores vendedores. E provavelmente ele foi uma das primeiras pessoas que teve um time de SDRs ligando para todos os clientes. Ele era das listas telefônicas e ele tinha os filhos dele, ele ensinava como é que ele podia prospectar os novos clientes que ele queria trazer para o time dele. Trazer como benefício. E ele sempre ganhava todas as premiações. Qual que é a diferença dessa nova geração? Não só de vendas, como de clientes. Se a gente não entender como a gente se comunica, a gente não vai conseguir a atenção dessas pessoas. Nós estamos dividindo a atenção das pessoas com internet, com rede social. Lembra? A primeira pessoa que falou aqui, o que ele falou para vocês? Larga o celular, deixe isso de lado, presta atenção, porque nós estamos dividindo a nossa atenção com muitas coisas ao mesmo tempo. Então essa nova geração, incluindo o nosso time, se a gente não fizer isso, não prestar atenção, a gente não vai conseguir fazer com que eles aprendam o que a gente precisa que eles façam com os nossos clientes. Legal. O que eu quero dizer com work smarter, not harder? Quer dizer o seguinte, a gente tem que aprender a trabalhar de uma forma mais inteligente e não trabalhar mais desesperado, 12 horas por dia. Nós temos que aprender a fazer com que a nossa venda, a nossa história para o cliente seja potencializada, porque daí a gente consegue escalar. E a gente vai falar sobre isso já já. Essa aqui é uma equipe que eu treinei, o pessoal de Florianópolis. Olha o style do pessoal. Dá um look nos sapatos da galera. Chinelo, eles estão em Florianópolis, né? Nesse dia estava fresquinho, não estava frio. O pessoal estava de camisa de manga comprida. Mas normalmente eles trabalham de bermuda, chinelo e camiseta, porque eles vão para a praia. Como é que você quer botar essas pessoas sentadas o dia inteiro, ligando para os caras para eles conseguirem uma reunião? Vocês acham que rola ou não? Difícil, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção na comunicação. Como é que a gente vai falar com essas pessoas? Para que elas prestem atenção e queiram fazer o que a gente tem para ensinar para elas. Então, a primeira coisa que a gente tem que dar é a autonomia. Essa coisa de certificação é legal, mas não pelo diploma, pelo aprendizado. Só que elas só vão conseguir esse aprendizado se elas quiserem. Lembra que a gente falou? Existe uma ciência que estuda como os adultos aprendem, que chama andragogia. A pedagogia fala sobre estudos e ensino para crianças, e a andragogia fala para adultos. Então, como é que a gente faz para dar esse conhecimento para essas pessoas, que elas queiram ouvir? Autonomia, accountability, ou seja, a pessoa é responsável pelo que ela faz. Você tem que dar responsabilidade, mas falar, você é responsável pelo seu dia, você é responsável por fechar isso. Porque se você é gestor ou gestora dessas pessoas, e você vai lá e fecha por elas, lembra que como você falou? Se você fechar por elas, nunca mais o cliente vai querer falar com o seu vendedor, ou com a sua vendedora. Senso de pertencimento, cada vez mais, quanto mais eles se sentirem parte do time, mais as pessoas vão querer ficar com vocês. Não é só sobre dinheiro, é sobre pertencimento, é sobre tribo, é sobre cultura. Aí sim vocês vão ter pessoas fiéis com vocês. Faz sentido, gente? Isso é muito importante. Alinhamento da empresa com gestores e com o time. Se a gente não alinha com os nossos gestores, primeiro, o que vai acontecer com o time? O que acontece? Eu não tenho alinhamento. Se eu tenho desalinhamento, as coisas não acontecem. Então, olha só que interessante. Se a gente olhar no tempo e a gente olhar pelo crescimento das pessoas do time, olha que interessante. A pessoa, ela tem um crescimento pessoal que a gente está esperando, tem um crescimento que a empresa cresce, mas as pessoas, elas não querem apenas ter esse crescimento pessoal, elas querem crescer mais rápido e muito rápido, cada vez mais rápido. Outro dia eu conversei com vou chamar de menino, de 25 anos, e ele falou para mim, Renata, eu queria que você fosse minha mentora.
que legal, vamos conversar sobre isso, como é que é e tal. Aí ele falou assim pra mim, porque eu quero que você me ensine tudo o que você já aprendeu na sua vida, eu quero ser igual a você. Aí eu comecei a dar risada, né? Eu falei, isso é pegadinha. Não dá, 20 anos trabalhando com isso, como é que eu vou te ensinar? Isso é impossível. Não, eu já fiz tudo que eu podia como gerente de marketing, eu tenho 25 anos. Agora eu sou diretor de marketing. E agora eu vou ser diretor de vendas antes dos 30 anos. Eu falei, desculpa, talvez ninguém tenha te dito isso, mas isso não é possível. Primeiro, eu não consigo transferir tudo que eu sei e aprendi na minha vida inteira. Isso não é possível, não dá. Não é Matrix, que você desliga uma pessoa e liga na outra e puxa tudo que tinha no cérebro dela. É impossível. Segunda coisa, se ninguém te disse, eu acho muito difícil você conseguir fazer tudo isso. Primeiro que você não sabe tudo. Vocês acham que ele me odiava ou não? Aí eu falei pra ele, você não sabe tudo e você também não vai saber tudo até os seus 30 anos. E talvez ninguém tenha te dito isso de uma forma tão clara. Mas só tem desilusão quem tem ilusão. Obviamente que essa pessoa nunca mais voltou para falar comigo, mas pelo menos eu disse pra ele o que eu realmente achava, gente. Tem coisa que não dá pra fazer. Existe uma escada para você galgar, existem estudos, tem muita coisa para fazer. Não dá para fazer. Mágica ainda não dá. Alguém sabe fazer mágica aqui? Não dá, né? Tem os passos a serem seguidos. Então, essa pessoa queria fazer isso. Olha para dentro do seu time. Vocês têm gente assim ou não no time? Se alguém falou que eu não vi ninguém fazendo não, se alguém falou que não, olha direito. Porque é isso que está acontecendo. E por isso que a gente está perdendo grandes talentos dentro da empresa. Porque as pessoas vão embora porque elas acham que isso é possível. E não dá para fazer isso. Então a gente tem que falar para essas pessoas, vamos com calma, mas eu vou te ajudar. Como? Vamos lá. O que fazer então para que isso possa acontecer? Vamos falar sobre a fórmula de crescimento. Peguem seus blocos, suas canetas. Vamos falar como dobrar o seu faturamento. Só isso mesmo, se arruma na cadeira, porque agora o papo é sério. Olha só. Vou contar para vocês uma história de um hotel. Existe um hotel em Los Angeles que se chama Magic Castle. Magic Castle. Imagina, fecha o olho, imagina como é que é esse hotel. Esse hotel é o número 5 de 412 em Los Angeles. Quem já foi para Los Angeles sabe que tem muito hotel lá. Gente, tem um hotel a cada esquina. É muito hotel. Certo? Esse cara é o número 5. Por que vocês acham que ele é o número 5? Eu vou mostrar para vocês como ele é. Essa é a cara do hotel. Chiquérrimo, né? Incrível, maravilhoso? Por que esses caras são o número 5? Olha o quarto deles. Esse é o quarto. Legal. Bom, né? Aconchegante, gostoso. Qual é o segredo desses caras? Eles têm um segredo. Eu vou mostrar para vocês. Eles têm uma Popsicle Hotline. Mas o que é isso, Nata? Como assim? Isso aqui é uma linha vermelha que fica do lado da piscina, onde estrategicamente as crianças estão brincando. E aí, a criança pega esse telefone e pede o sorvete que ela quiser. Tem 3 tipos de sorvete, tá, gente? Elas não saem da piscina, ela liga e pede o sorvete que ela quer. Vem uma pessoa, um garçom, uma garçonete, vai trazer para ela uma bandeja o sorvete que ela pediu. Vocês acham que essa criança, na vida, vai querer ir para algum outro hotel? Vocês acham que os pais conseguem ir para outro hotel, que não é esse? Nunca mais. E é por isso que todas as crianças que visitam esse hotel nunca mais deixam de voltar nele. Pensando nisso, guarda essa história. Pensando nisso, qual é a antiga fórmula de trabalho? A gente tinha que trabalhar 2 vezes mais para a gente ter 2 vezes o resultado. Quem ainda trabalha assim? Trabalhava. Depois dessa imersão, vocês têm que mudar esse cenário. Fechado? Eu vou perguntar de novo. Eu vi algumas pessoas fazendo assim. Se alguém ainda trabalha assim, vamos combinar que vocês vão mudar esse cenário? Eu vou perguntar de novo. Vocês podem falar. Quem vai mudar esse cenário a partir de segunda-feira? Grita! Aê!
ter 2 vezes mais ganhos, resultado, certo? Existe lead infinito? Dá pra gente duplicar toda vez o número de leads? Como que a gente faz isso? Não dá, né, gente? Não dá. A gente precisa ter recorrência, a gente precisa sempre conseguir fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, anota aí. Em cada uma das suas fases do seu, a gente não chama, dentro da Winning by Design, nós não chamamos de funil, nós chamamos de ampulheta, vocês vão ver por quê já já. A gente pega o funil, mostra o funil pra mim como é que ele é. Mostra com a mão. Isso. Certo? Nós vamos pegar esse funil, nós vamos deitar ele de lado e duplicar. E ele vai parecer uma ampulheta deitada. Em cada uma dessas fases da ampulheta, nós vamos acrescentar 10% de melhoria. A gente tem 7 fases dentro dessa ampulheta. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E vamos colocar um sorvetinho, que é o wow moment. Que é aquele momento em que a pessoa fala, eu quero comprar de você, eu quero continuar com você. Pensa aí qual é o seu wow moment. Escreve aí no seu papel. Escreve no seu caderno. Qual é o momento que você arrasa com o seu cliente? O que vocês estão fazendo para ele? Que eles adoram vocês. Por que o cliente volta? Tem gente que não está escrevendo. Tem gente que não está escrevendo. Vocês sabem. Lógico que vocês sabem, senão vocês não estavam aqui. Escreve aí. Esse momento, você tem que multiplicar ele em cada uma das fases da ampulheta. A fase de conscientização. Putz, tem um problema, como é que eu faço para resolver? Segunda fase da ampulheta, educação. Eu vou educar a pessoa em como ela pode comprar mais. Comprar do que eu vendo, do meu serviço ou do meu produto. Terceira fase da ampulheta, seleção. Eles vão colocar vocês numa balança. Óbvio que vocês têm um monte de competidor, né, gente? Todo mundo tem concorrente aqui. Quem tem concorrente aqui, levanta a mão. Ah, obrigada. Vocês são normais, desculpa. Olha só. Toda vez que eu tiver numa balança para verificar se eu tenho mais prós ou mais contras, vocês precisam ter mais prós, senão a pessoa não vai comprar de vocês. Tá claro isso? Na seleção, a pessoa tem que falar, eu quero comprar desses caras, eu quero comprar dessa empresa. E aí sim eles compram, é bem no meio da ampulheta. Na fase seguinte, a fase de onboarding. Alguém tem ideia de quão importante o onboarding é? O que é o onboarding? É quando a pessoa comprou de você. Ela comprou e falou, ótimo, eu acreditei em você. Ela fala, eu quero comprar. Ela manifesta que ela quer comprar, mas ela não pagou ainda, não assinou o contrato. No começo do onboarding, aí você vai falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser dessa forma. E na sequência, ela vai assinar. Só se você entregar um excelente onboarding. Senão ela fala, sabe uma coisa? Acho que eu não devia ter comprado essa empresa, não. Esse vendedor me passou a conversa. Caí no conto do vigário. Vocês já tiveram essa sensação quando vocês compraram alguma coisa? Ninguém pode se sentir assim quando estiver comprando de vocês. Porque senão vocês vão perder essa pessoa. Tudo que você fez até aqui foi por água abaixo. Você jogou seu dinheiro no lixo. Toda a sua equipe de vendas, seus SDRs, todo mundo fez um trabalho inútil. Porque a pessoa vai embora. É o churn do onboarding. Quando a pessoa vai embora antes dela pagar e antes dela comprar. Porém, todavia, contudo, se você está vendo várias pessoas roendo as unhas, não sei se isso é um bom sinal ou se isso é um mau sinal. Presta atenção. Se vocês fizerem tudo isso bem feito, deixa eu ver se eu consigo aqui, até aqui, conscientização, educação, seleção, aí ele fala, quero comprar, commit, onboarding, até aqui. Se vocês fizerem tudo direitinho, aí é correr pro abraço. Lógico, se você tiver um produto ou um serviço muito bom, se o seu produto. Mas eu estou crendo que todo mundo aqui tem produto bom e serviço bom. Aí sim, quando a gente chega aqui, ele começa a usar o seu produto ou o seu serviço e começa a ter impacto. Quando essa pessoa tem impacto, ela fala, legal, gostei, vou continuar. E ela vai para a expansão. Isso aqui vira um crescimento contínuo infinito. Ela compra, tem impacto, aí ela vai comprar de novo, vai fazer o sell e vai fazer cross-sell. E ela faz isso de novo.
e ela começa a indicar para outras pessoas, boca a boca. Lembra? Esse marketing é gratuito. É só você fazer tudo direitinho. Essa pessoa vai te adorar. E aí você tem uma grana infinita acontecendo aqui. Todo mundo comigo? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Conteúdo e prática. Então, fizemos até aqui, nós vamos aumentar 10% em cada uma daquelas fases dos nossos alunos e vamos, com isso, duplicar. A gente vai chegar a duplicar o nosso número. Mas se eu olhar para conteúdo e prática, o que vai acontecer? Existe uma nova forma de aprendizagem que não é tão nova assim. É uma metodologia que se chama 70-20-10. Quem já ouviu falar dessa metodologia 70-20-10? Levanta a mão. Larissa. Muito bom. Gostei de ver. Essa metodologia você já aplica? Vamos ver como é que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. O que acontece com essa metodologia, gente? Primeiro, entender o porquê. 10% do que a gente aprende numa sala de aula. 20% a gente aprende em pares, quando a gente troca, que nem aqui. Vocês não falaram, não fizeram vários exercícios? Nesses exercícios a gente aprende pra caramba. Mas de verdade, 70% a gente aprende ou entre nós, praticando em simulações ou roleplays, que a gente chama, ou se não vai ser com o cliente. Então nós vamos primeiro treinar para depois fazer com o cliente. Porque senão, nós vamos treinar na frente do cliente e a gente vai perder esse cliente. Então esse treino, o roleplay, que é exaustivamente vocês ficarem treinando como é que eu manejo a objeção, como é que eu falo com o meu cliente, como é que eu entendo as dores que ele tem para mapear e poder diagnosticar essa dor mais profundamente, isso é fundamental para que a sua equipe tenha sucesso. Tudo bem, gente? Então, numa sala de aula, por exemplo, uma palestra, como essa aqui que eu estou fazendo. Vocês veem que as cores, inclusive, são parecidas. Uma sala de aula, e ela tem que ser divertida. O nosso cérebro, ele gosta de coisas divertidas. Se a gente faz um negócio maçante, chato, todo mundo brigando, aquela coisa muito quadrada, a gente não aprende. A música que a gente colocou aqui é estratégica para vocês conectarem comigo. Olha eu dando um macete aqui para vocês. Certo? Então, olha só. Mesmo no online, gente, quando vocês começarem a fazer uma reunião, começa com música. A música é a coisa que mais conecta as pessoas. Anota aí, música em todos os seus treinamentos. Quando você for começar uma palestra, qualquer coisa que você for começar, põe uma música animada. Vocês vão ver que muda o ambiente. Tira aquela coisa pesada. E a sala de aula invertida. O que é isso? A gente primeiro explica para as pessoas e depois elas anotam o que elas entenderam e trazem as dúvidas para a sala de aula. No nosso treinamento. Óbvio que a gente vai passar o material e nem todo mundo vai estudar. Mas se a gente conseguir que algumas pessoas estudem, ótimo, que a gente vai atingir o objetivo. Roleplay ou simulação. Então são duplas. Então eu faço primeiro, explico qual é o conceito, faço, por exemplo, uma simulação, a pessoa aprende e ela vai fazer com o colega do lado. Podem ser em grupos. Se a gente estiver no online, pode ser, por exemplo, com breakout rooms. No Zoom, né? Você separa o pessoal em grupos e faz. Depois, você também pode fazer com mais pessoas. Se eu faço com mais pessoas, todo mundo que estiver na sala vai aprender. Porque eles estão ouvindo. Eles estão pensando em como eles poderiam fazer também. Então, se eu tenho um time muito grande, eu posso misturar as pessoas, mas eu posso fazer com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não vou passar esse vídeo, mas eu quero que vocês... Anota aí, gente. Tem um canal do YouTube da Winning by Design que vocês podem ver vários roleplays. Muita coisa está em inglês, mas todos eles têm legenda, tá bom? E aí vocês pegam a legenda em português. Eu vou colocar só o comecinho. Hey there, I'm Julie. And I'm Dan, but I'm an angry customer. As customer success, we're often dealing with difficult conversations. Customers that are angry, maybe frustrated. So how do we handle it effectively? O que ela está falando? Manejo de objeções. Quando eu estou com um cliente que está muito bravo, o que eu devo fazer? Devo falar em cima dele? Qual é o manejo que eu devo fazer? E se eu estou lidando com pessoas do meu time que vão lidar com clientes que podem estar bravos por qualquer motivo que seja, eu preciso saber lidar com isso. Porque se eu deixo a minha equipe fazer isso sozinha, o que vocês acham que vai acontecer? Vai dar ruim, né? E aí, você perde o seu cliente. Então, a gente precisa ajudar a nossa equipe a performar muito bem, senão eles não conseguem fazer. É sobre isso que a gente está falando. Opa!
Falando aqui sobre clientes reais, isso aqui é uma operação real. O que vocês veem de diferente aqui? Vocês estão vendo o pessoal jovem, todo mundo está com fone no ouvido, e tem uma pessoa, um menino, que está com um chapéu de capitão. Por quê? O que esse cara está fazendo com esse chapéu de capitão? Ele foi o melhor de todos naquele dia. E as pessoas do time decidiram que ele ia usar aquele chapéu, porque ele foi o melhor, foi o time que escolheu. Vocês acham que os outros gostariam de usar esse chapéu também, para aparecer para todo mundo? Coisa boba, né? Que faz toda a diferença. Qual é a brincadeira que você vai fazer com o seu time para que eles também se empolguem em fazer isso no dia a dia deles? Cada um de vocês tem essa resposta aí dentro. Então brinquem com isso que vocês vão ver que é super legal. E aqui uma operação real, escuta o barulho dessa operação. Super informal, o pessoal está conversando, e vocês viram aqui, bem aqui, esse aqui é um coordenador que está dando feedback para uma vendedora. E ele está fazendo um roleplay com ela porque ela teve alguma dificuldade naquele momento. É isso, é assim que tem que ser. Tudo bem, gente? A gente tem que estar apoiando o nosso time. Descubra o que é mais importante para o seu cliente e treine a sua equipe nisso. Porque aí sim vocês vão ter todo o sucesso do mundo. Ajuda a sua equipe a performar, senão não vai conseguir. O Thiago falou isso de manhã, certo? É isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, vamos falar aqui de uma coisa que aconteceu agora. Rebeca Andrade ganhou 2 medalhas. Um feito que nunca aconteceu no Brasil, né? Todo mundo ficou orgulhoso, uma coisa linda, maravilhosa. Vocês acham que ela treinou muito ou pouco para chegar aí? Vocês acham que doeu? Vocês acham que ela cansou? Vocês acham que ela desistiu? A gente não pode desistir, porque às vezes a gente está tão próximo. Tem um desenho até, vou colocar aí nas minhas próximas apresentações. Sabe aquele cara que está na picareta, quase chegando ali na água, e ele desiste no último minuto? Mas o cara que tem constância, ele vai conseguir chegar lá. É sobre isso. Olha só. Essa conta está certa ou está errada? O que é essa conta? Minha mãe é professora de matemática, tá, gente? 4 mais 1 é maior que 5. Por quê? 4 dias de trabalho mais 1 dia de treinamento dá mais de 5 dias de trabalho. Porque esses 4 dias vão ser muito melhor aproveitados. E eles vão ser muito melhores no dia a dia da sua equipe. Lembrem-se disso. Esse é um exemplo de um blueprint. Dentro do Winning by Design a gente usa alguns materiais onde a gente vai ajudar as pessoas a saberem qual é a ordem das coisas que elas fazem, de que jeito elas devem fazer. Isso a gente também tem lá no nosso site, se vocês quiserem, a gente tem uma biblioteca grande de materiais. Eu não vou entrar no detalhe, mas é o seguinte, qual é a ordem que eu tenho que fazer para finalizar uma reunião? Para eu conseguir chegar no impacto que eu quero descobrir com o meu cliente, qual é a dor que ele tem. E aí eu vou aprofundando cada vez mais para conseguir chegar lá. Por que eu tenho que fazer isso de maneira frequente? Porque senão eu entro na minha curva de esquecimento. Esse cara, Ebbinghaus, ele descobriu o seguinte, que se a gente não treina, a gente esquece. E vocês sabem quanto tempo demora para a gente esquecer as coisas? Se hoje, tudo que vocês viram aqui, se vocês não relerem as anotações de vocês, o material que vocês receberam, sabia que vocês vão esquecer 80% até amanhã? Loucura, né? Nós precisamos estudar e relembrar o que a gente viu, senão a gente esquece. Isso é fato, isso é ciência. Por último, não menos importante, como é que a gente faz para fazer tudo isso com o acompanhamento e feedback da nossa equipe? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, o gestor, ele trabalha como coach. Ele faz acompanhamento do time, ele dá feedback e faz desenvolvimento das pessoas desse time. Essas são as funções principais do gestor. Faça as coisas muito bem feitas. E o feedback é de um item por vez. Eu tinha um chefe que ele fazia o seguinte, ele despejava em mim, ele saía comigo uma vez no mês, a gente ia visitar a região, né, de carro e tal. Aí chegava no final do dia, ele despejava um monte de coisa. Não, você foi, sabe o feedback sanduíche? Então, o que ele fazia? Você foi muito bem nisso, mas você tem isso, uma lista de coisas que você pode melhorar. A gente sempre tem muita coisa para melhorar, né?
Vocês acham que eu lembrava do que ele me passava, gente? Só da última coisa. Ele falou 397 coisas. Como é que eu vou guardar tudo? Impossível. Então, cuidado. Um feedback de cada vez, o mais importante. Você anota e depois você vai desenvolvendo essa pessoa, senão não dá certo. É sobre isso. Então, além de fazer o roleplay, você pode filmar. Por quê? Talvez você dê o feedback para a pessoa e a pessoa fala o quê? Ah, mas você pega no pé, esse chefe é muito chato. Essa pessoa toda vez pegou no pé, sempre reclamou de mim. Filma e mostra para ela. E pede para essa pessoa, para ela se avaliar antes de você falar qualquer coisa. E aí sim a mágica acontece. Por quê? Ela vai começar a ver algumas coisas que ela não tinha visto antes. A gente não tem consciência do que a gente faz, de verdade. Quando eu ouvi minhas primeiras calls e meus primeiros filmes, eu fiquei chocada. Inclusive com a minha voz. Vocês sabem que a voz é completamente diferente quando a gente ouve um vídeo, né? Então é isso. Tira uma foto, sugestão. Tira uma foto, isso aqui é um planejamento que você pode fazer de segunda a sexta-feira. Essa primeira bolinha aqui são vocês, gestores. Aqui é o seu time. Então na segunda-feira eu vou lá e explico um conceito. Na terça-feira eu vou fazer o roleplay com o time. Eu estou junto com eles e fazendo isso. Na quarta-feira eu olho de fora, deixo eles rolando ali. Na quinta eles estão sozinhos. E na sexta-feira a gente volta e faz um deep dive. Vamos aprofundar para ver o que a gente entendeu, o que a gente entendeu que pode melhorar. Tá bom? Sugestão, isso aqui é super legal, funciona pra caramba. 15 minutos no começo de todos os dias. Renato, eu tenho que fazer todo dia? Sim. Se vocês quiserem ser efetivos todos os dias, 15 minutos, vocês vão ver a diferença. Isso aqui, planejamento. Esses caras estavam fazendo essa agenda, eles, mas não vai dar tempo, é muita coisa para fazer, depois que eu mostrei esse slide, né? Aí eles fizeram o planejamento. A gente tá achando, os caras não ficaram, refizeram, foram de novo. Aí eles falaram, Renato, a gente tem uma dúvida. Pois não, qual é a dúvida? Sobrou tempo. Como assim? Sobrou tempo. Por quê? Porque o planejamento não estava sendo feito da forma adequada. Então, anotem. Todo mundo tem que anotar, gente. A gente não tem uma memória que é tipo um computador. É a anotação para depois a gente poder rever. Ufa! Eu só tinha 30 minutos e estourei uns 3 minutos, né, gente? Em resumo, o que a gente vai fazer? O que a gente falou aqui hoje? Primeiro, motivação e objetivo. O que a sua empresa, o que a sua equipe vai se motivar? Lembrem-se do que é mais importante para eles e se apeguem nisso. Depois, forma de crescimento. Como é que a gente vai fazer para implementar 10% de pequenas melhorias em cada uma das fases da nossa ampulheta para que a gente consiga dobrar o nosso faturamento? Terceiro, conteúdo e prática. Como é que eu treino essas pessoas? Qual é o conteúdo que eu vou dar para elas saberem como é que elas fazem? E, por último, não menos importante, como eu faço o acompanhamento e feedback dessas pessoas, para que elas consigam se desenvolver. E aí, gente, é só correr para baixo. Essa é uma equipe real. Eu treinei esses caras e eles, todos os dias, eles se comprometeram a mandar para mim um vídeo do que eles estavam fazendo no dia a dia deles. E no final da semana, quando eles batiam a meta, eles faziam um grito de guerra e mandavam para mim. E com isso, eu gostaria de agradecer a vocês por terem me convidado para vir para cá. Foi um prazer estar com vocês. E eu quero deixar vocês com mais uma mensagem de muita energia, porque a gente sabe que vendas não é para qualquer um. A gente sabe que vendas é uma coisa que desgasta, é difícil, mas a gente treinando e conseguindo se planejar para conseguir fazer. Volta, por favor, tem um último slide. E aí sim, gente, vocês vão conseguir chegar nos objetivos de vocês. Obrigada!